Olá! Que a minha luz seja uma fagulha para acender a chama que tem dentro de você. Prazer, eu sou a Elô, se você ainda não me conhece, e vamos para uma leitura de 3 opções. Opção número 1, uma drusa. Acredito eu que seja uma drusa, tá? Pedra de opção número 1. De opção número 2, um quartzo verde bruto. Eu acho linda demais essa pedra. E a opção de número 3, o quartzo transparente. Se você ainda está em dúvida, pausa o vídeo, respira, internaliza e escolha a opção que você preferir. Antes disso, peço que você solte os seus braços ao lado do corpo, que você feche os seus olhos por um momento e se concentre nesse som aqui. Toda vez que você ouvir esse som, você vai respirar bem profundamente e expirar. Pode fechar os olhos e... E uma última vez. E gentilmente pode voltar a abrir os olhos, voltar para o presente. E vamos começar. Para quem escolheu a opção de número 1, a drusa. Gente, se tiver errado o nome, eu já peço desculpa, tá? Porque eu realmente não lembro o nome que é essa pedrinha aqui. Mas ela é uma drusa, de alguma forma. Vamos começar, então. O baralho de Maria não vale, né? Qual o direcionamento principal da sua leitura? Não virou? Ainda não. Agora virou. Separação. Vamos começar com uma carta um pouquinho mais extensa, mas vamos ver sobre o que esse rompimento é, sobre o que, ou o que está faltando de confiança que foi perdida. Vamos ver o que o tarô agora tem para dizer para nós. A primeira carta que veio foi a Justiça. Quase virou, não virou. O Imperador. Ia dar uma leveza mesmo se virasse o louco, mas pelo visto não era para ser ainda. E a Temperança. Tá, de cara a gente já vê que vai ser uma leitura um pouquinho mais... que ela pede um pouco mais de seriedade pra cá. Por quê? Porque tanto a Justiça, quanto o Imperador, quanto a Temperança são cartas muito brandas no quesito emocional. A Justiça, ela chega a ser fria, o Imperador chega a ser... usar o emocional só para conseguir algo em troca, é uma estratégia dele, e a Temperança que pede um equilíbrio de tudo. Então já dá pra ver aqui, e até com essa questão de perda de confiança, essa separação, que você provavelmente se ferrou na mão de alguém, talvez confiou demais em alguém e teve esse rompimento de confiança, e que agora isso está afetando no teu presente, está afetando a energia da tua semana. Talvez, assim, tira essa semana para internalizar em você mesmo, para ver o que talvez está precisando de um perdão seu. Às vezes você tá faltando você se perdoar, não é perdoar o outro. Às vezes você já perdoou o outro, mas ainda não se perdoa por ter caído numa conversa que não foi muito legal. A Temperança dela traz esse pensamento, sabe? Ela traz esse questionamento do o quanto que a gente está indo só para o 8 ou 80, o quanto a gente está indo para
uma carta da justiça só, que a gente só corta, não faz mais. Deu errado, não faz mais. Porque eu quebrei a cara com alguém, eu nunca mais vou confiar em ninguém. A gente tem que sempre buscar um equilíbrio. Um equilíbrio. A temperança, ela fala sobre equilíbrio. Ela fala sobre a gente ser quase angelical. Nem muito raivoso, nem pouco raivoso. Nem muito bobinho, nem um pouco bobinho. É um equilíbrio de tudo. É como se fosse algo celestial. É até um convite para ligar um pouco com o espiritual, tá? Às vezes essa questão de quebra de confiança foi tão pesada para você, foi algo tão denso e que está vibrando na sua energia para essa semana, que talvez você buscar um auxílio no espiritual seja uma busca. Seja uma alternativa, perdão. Seja uma alternativa para você aprender a lidar com essa situação e deixar isso passado, sabe? Vamos entender melhor essa carta da justiça, Pedro. A primeira que virou foi o 2 de ouros. E a segunda foi o 7 de ouros. Vamos abrir todos aqui primeiro, para ver a gente tirar uma conclusão, mas eu já... Vamos ver, eu já estou imaginando aqui. Tá. O imperador veio o rei de espadas. Não virou. O 7 de copas. O as de ouros. Vou devolver esses daqui. E o 9 de paus. Tá. De cara, gente, o que eu tenho pra dizer aqui é o seguinte. Nessa questão de que vocês confiaram, tiveram confiança perdida, talvez para algumas pessoas aqui, quero já deixar claro que essa é uma leitura geral com a vibração de quem escolheu a pedra de número 1. Pode ser que para você nem tudo faça sentido, pode ser que para você tudo faça muito sentido, então eu tenho que dar várias visões aqui para encaixar no máximo de pessoas possível, certo? Me vem aqui de primeira que talvez essa questão da justiça aqui com essa confiança perdida foi envolvendo dinheiro. Provavelmente você emprestou dinheiro, achou que ia voltar e não voltou, e você viu que... E agora vai fazer o quê? E é como se você estivesse esperando esse dinheiro voltar. É como se você estivesse ali, tipo, guardando essa mágoa, você nem falou pra pessoa, às vezes a pessoa não lembra que ela te deve dinheiro. Claro, né? Estamos falando de pouco dinheiro, se fala de bastante é um pouquinho mais complicado mesmo. Mas se for uma questão de, por exemplo, sei lá, eu fiquei de pagar uma coisa para um amigo meu, eu vi que ele não me pagou de volta e, pô, ele tá gastando um monte e ele não tá me pagando de volta. Às vezes falta você dar um toque também. Porque o 7 de ouros, ele fala sobre você ficar esperando. Se você vê esse homenzinho aqui, ele plantou e ele tá esperando vir os frutos. Só que ele parou a vida dele para esperar os frutos chegarem. É como se você esperasse que essa outra pessoa tomasse uma atitude, mas que se você não tomar essa atitude sozinho de ir cobrar, nada vai acontecer. Agora, de questão emocional, vamos pegar aqui, porque temos um copas, mas só temos uma carta de copas. Então, se for uma questão emocional, vai ser só para uma pessoa mesmo aqui, ou pouquíssimas pessoas, para se ligarem com isso, porque tem muita energia de ouro nessa leitura. Então, tem muita energia do dinheiro, do material, do físico. Então, provavelmente, talvez você quebrou a cara com alguma coisa, se doando demais para alguém. Você se doou muito para alguém, você esperava essa reciprocidade agora e você não está recebendo. E você está esperando isso acontecer, só que você precisa sentar no seu trono e seguir a sua vida. Se o imperador fosse esperar todos os outros reinos, todos os outros impérios que falaram que iam fazer uma coisa e não fizeram e mudaram de opinião na guerra, durante a guerra, ele nunca ia sair do lugar, né? Porque na guerra tudo muda, na guerra as estratégias mudam para conseguir o êxito. Falta isso aqui. Porque eu digo que falta? Porque veio junto com o imperador o rei de espadas. E o rei de espadas é uma carta extremamente racional.
É engraçado porque toda essa leitura aqui em cima, ela já é mais racional do que emocional. Só que parece que é um racional olhando só para uma parte da história. É como se você tivesse que olhar para outra também. Você olhar para outra opção antes de ter um discernimento puro, antes de você ter uma certeza do que você está fazendo ou do que você deveria fazer. Por que eu digo isso? Porque aqui com o 7 de copas, essa carta aqui não faz muito, é mais difícil de entender. Deixa eu pegar meu outro deck, que eu acho que essa carta fica bem mais clara de ver. Bem mais clara. É o meu deck de bichinhos, eu acho que é a coisa mais linda. Mas ainda não senti o chamado de trabalhar com ele, então é isso aí. Vamos lá. É o 6, 7, né? 7 de copas. Dois anos depois, não tem nada aí. Mas vai fazer sentido, galera, eu juro pra vocês. Essa carta é muito clara. Achei. 7 de copas. Demorou, mas não demorou tanto, né? Graças a Deus. É o 7 de copas. Se vocês verem aqui, esse esquilinho, que é o animal que representa o naipe de copas nesse deck, ele tem várias copas com várias surpresas dentro delas. Uma tem fogo, uma tem uma pérola, outra tem água, outra tem flores, outra tem um caracol. Tipo, são várias outras opções, ele ainda não sabe qual opção ele escolhe. Aqui fica um pouquinho, né, eu acho isso daqui muito mais fácil de visualizar nessa questão aqui. Mas tá, o que então eu sinto com essa questão do rei de espadas aqui ligado com esse 7 de copas? Que ainda falta discernimento para você escolher se você segue em frente ou não, ou se você perdoa ou não, ou se, enfim. É aquilo, né? Jesus mesmo nos falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Não é ser bobo. Não é perdoar e fazer de novo. Não é perdoar e ter, às vezes, próximo de você. Mas essa escolha de como você vai seguir com isso, ainda não está na hora de você tomar essa decisão, porque você ainda está muito focando numa questão só racional e uma questão pequena de toda a situação. Falta você abrir o seu leque e analisar tudo, não ficar só esperando cair de bandeja, não ficar só levando os seus sentimentos e essa situação com a barriga e ficar equilibrando até onde vai. Você tem que ser racional. Você tem que olhar tudo de uma forma racional. Eu sei que pega um pouco a parte do emocional. É pouca a parte do emocional aqui. Mas ela pega para uma coisa mais densa. Ela pega para algo mais como... Ai, eu fiz errado, não vou me perdoar. Ai, eu não vou perdoar essa pessoa porque isso. É uma parte, você tem que olhar o todo para isso, entende? Por que eu digo isso? Porque quando você tiver esse equilíbrio angelical, esse equilíbrio da temperança, que volta a dizer, não é fácil de ser. Não é fácil de ser. Ninguém é só 8 ou 80, ou o meio termo. Na maioria das vezes a gente está mais no 80, ou a gente está mais no 8, mas a gente raramente está bem equilibrado no meio. Então é difícil. Só que depois que você chegar nesse equilíbrio, você vai ver que oportunidades irão abrir para você. Novas oportunidades irão ser abertas. E que envolvem dinheiro. E que envolvem a parte financeira. Às vezes você está tão focado numa questão... Vamos trazer aqui para uma interpretação que me veio. Você está tão focado que você teve uma parceria... E essa parceria te quebrou a confiança. Essa parceria te... Assim, ó... Entendeu? Esculachou contigo. Esculachou contigo. E você perdeu essa parceria, que foi algo que você investiu dinheiro e você perdeu, você vai ficar muito... Sinto que você está muito aqui, tipo, com medo de se machucar de novo, com medo de fazer novas parcerias, com medo de se arriscar de novo, com medo de fazer algo por você. Só que quando você chegar nesse equilíbrio de perdoei, segui em frente, a minha vida é o que importa e agora eu vou seguir reto nesse caminho, a espiritualidade vai trazer, sim, uma nova forma
de dinheiro para a vida de vocês, de prosperidade material. Às vezes, eu tô falando de dinheiro porque o naipe de ouros fala principalmente de dinheiro, mas ele é tudo que é físico. Então, às vezes, questão de saúde, talvez quando você perdoar mesmo isso, você não vai mais ter tanta enxaqueca, ou você não vai mais ter esses probleminhas de saúde que afetam principalmente essa questão que liga com o sistema nervoso. Então, essa questão de dor no estômago, de irritabilidade do intestino, ou até essas questões mais de ansiedade mesmo, que também são ligadas, não tanto pelo naipe aqui, de ouros, mas por causa do naipe de espadas. Talvez, quando você chegar nesse equilíbrio, isso cesse já bem rápido. Mas se não cessar rápido, com um pouco de tempo, ele vai cessar sim. E vamos pegar aqui mais uma para entender. Por favor. Só para exemplificar melhor. Aham. Tá. Ainda bem que aquela ali não virou, galera. Ainda bem que aquela ali não virou. Mas tá denso mesmo, gente. Tá denso. Mas tem uma luz no fim do túnel, galera. Tá. Eu tirei agora esse pilar da justiça que fala sobre ficar esperando muito. Veio o 5 de espadas que tá dando pra ver aqui. Que você tá querendo se vingar, talvez, disso. Talvez você tá buscando uma vingança de esfregar na cara, ou de ir lá e jogar na cara, porque você fez isso, porque isso aqui tá faltando, e é isso aí. E no fim das contas todo mundo vai ser machucado, tá? Mesmo se você ganhar, você vai ser machucado por ter feito isso. Você vai se arrepender de fazer isso. Ou você vai machucar muito a outra pessoa também. Então é uma questão que não vale a pena brigar. Não vale a pena brigar. Até porque sua energia não vale pra isso, não vale, sabe? A nossa energia vital, a gente tem que manter sempre lá em cima. Isso aqui é uma leitura densa, gente. Uma leitura densa. E é triste ter que fazer uma leitura densa assim. Além disso, nessa questão aqui do imperador, que diz que você está ainda tomando uma decisão do que você está fazendo. E volto a dizer que provavelmente você teve sua confiança quebrada com alguma outra pessoa. Talvez de ter contado com essa pessoa e não ter tido esse apoio que você esperava. Porque veio para esse pilar o 10 de paus. Se vocês verem, é um homenzinho que ele está carregando 10 varetas de paus e ele já não está mais dando conta. Ele está chegando no estopim. Entendeu? É como se ele chegasse, tipo, eu não aguento mais segurar tudo isso. Eu não aguento mais carregar esse fardo sozinho. Porque você não tem que carregar sozinho, não. Não é confiar em todo mundo. Mas é que não tem que seguir sozinho, carregando sozinho. Sabe? Até porque se você carregar tudo sozinho, uma hora uma dessas daqui, dessas varetas de paus, vai cair, você nem vai ver. Você vai ver que você está perdendo dinheiro, vai ver que você está perdendo energia, vai ver que você está perdendo o que você precisa levar para frente, porque você não está dando conta sozinho. E tá tudo bem não dar conta sozinho, realmente está tudo bem. Porque a gente não é um robô que a gente tem uma programação, vai lá e faz, sabe? É pesado. Só que tem uma luz no fim do túnel. Quando você chegar nesse equilíbrio da temperança, quando você deixar o 9 de paus de lado, não deixar mais ele te lidar nessa situação, não deixar mais que o medo de se machucar te impeça de chegar nesse equilíbrio, de confiar em outras pessoas novamente, vai vir sim, vamos botar pra cá que pra mim é pra esse lado, mas pra você é pra esse. Vai vir sim uma nova oportunidade financeira, um novo sentimento de satisfação com tudo. Por que eu digo sentimento de satisfação? Porque veio também aqui, como pilar dessa leitura, o 10 de ouros. 10 é o número da completude, é o início e é o fim dos números. Então, assim, já é uma situação que como se jogasse feliz no fim. Como é do naipe de ouros, é completude financeira. É você se sentir bem em todos os aspectos. No físico, de saúde, no familiar, com as coisas que você tem. Você tem tudo que você quer. É você chegar, assim, ó, no ápice de, tipo, alegria mesmo. De você olhar para tudo e se sentir satisfeito com tudo. Só que para isso acontecer,
primeiro tem que perdoar isso aqui. Primeiro tem que seguir em frente com isso aqui. Chega de se sentir preso a esse passado, que tá, para alguns é mais recente e para alguns é uma coisa muito, muito de passado. Então, que eu sinto aqui que não é dessa semana só, é anos às vezes que vocês estão se sentindo nessa energia aqui e parados e presos no financeiro até, porque vocês não perdoaram ainda uma coisa que já devia ter sido perdoada há muito tempo. E vamos finalizar aqui com mais um arcano maior. Tarô, qual conselho para essa pessoa seguir em frente? Seguir em frente. Os enamorados, galera. Os enamorados. Parceria. Se sentir bem no emocional. É uma carta 100% emocional. É você saber que não é porque você se machucou muito na sua vida que agora você tem que se sentir para sempre amargurado. Não. Tem que trazer esse amor. E que não é só pelo outro, é por si mesmo. Você errou e pronto. O importante é que você vai fazer daqui para frente. E é isso que importa realmente. Então, para você lidar com essa separação, com esse rompimento, com essa quebra de confiança, você tem que ter amor de novo. Você tem que amar de novo. E tem que amar a si mesmo, principalmente. E primeiramente de tudo. Amar a si mesmo, entender que você precisa se perdoar para seguir. Sacou? É isso aí. Agora vamos só pegar uma carta do oráculo para finalizar, que eu acho muito fofinho esse oráculo, porque ele dá umas verdades assim bem boas. E ele é bem... vocês vão ver, o desenho é bem fofo. Um conselho. Farol, não duvide do seu valor. Eu sempre sou boa o bastante. Carta número 20. Vamos ver o que temos na leitura. Viu como é fofo o desenho? Eu acho muito fofo esse desenho. E ele é bem atual, assim, tipo a menina que ela tá com o cabelo pintado, sabe? Eu acho muito fofo. Pra trazer um pouco dos tempos atuais em meio de toda essa leitura mais antiga, né? Não que eu não goste, porque eu amo, mas vamos lá. 20. Farol, não duvide do seu valor. Sempre haverá alguém na sua vida que duvida das coisas incríveis que você é capaz. É então que você tem que decidir se tornar a sua maior campeã. Acredite de todo o seu coração no seu próprio valor, sem se importar com a opinião dos outros. Alimente-se com uma dieta constante que fale de amor próprio, autocompaixão e autoconfiança. Galera, eu não preciso nem dizer, né? Essa daqui foi tão explicativa que nem preciso comentar. E é isso. Essa foi a leitura para quem escolheu a opção de número 1. Se você vai continuar por aqui, se você não vai continuar por aqui, um grande beijo, a gente se vê na próxima semana. E se você vai continuar para ver as próximas opções, a gente já se vê na sequência. E vamos lá para quem escolheu a opção de número 2, quartzo verde. Então vamos começar com o baralho de Maria Navalha. A senhora. Qual o direcionamento para avançar nessa leitura que vai vibrar na semana? A consulente. Identidade feminina, mulher noiva, amante, uma mulher chegando, partindo, dependendo da pergunta. Se você é uma mulher, essa leitura é para você. Se você é um homem, vai ser sobre alguém que você se importa muito. É alguém que traz essa energia para você de confiança, de que você se sente amparado. É uma questão mais de alguém que você ama muito. Não precisa ser necessariamente um amor romântico, pode ser um amor com uma mãe, uma irmã, uma melhor amiga. É uma energia feminina que vai reger essa leitura aqui. Se você já é mais ligado com a espiritualidade, eu lhe digo que provavelmente é uma entidade feminina que acompanha você. Se você acredita na questão de Umbanda, provavelmente sua pombogira que está lidando com isso aqui para te dizer o que você precisa ouvir, que vai ser a seguinte leitura. Beleza, galera? Então vamos começar. Tarô.
um. Três arcanos maiores. Para príncipe de opção número 2. Primeiro, a força. A morte. E o enforcado. De cara a gente já pode dar uma falada aqui. É um momento, essa semana, é um momento para você segurar os seus instintos. É nitidamente uma semana de fim de ciclo, de algum fim de ciclo, que a gente já vai abrir aqui para entender melhor o que é. Mas é uma semana que você não pode fazer nada ainda. É uma semana que te pede calma, te pede para respirar grande e aceitar que não é o momento ainda. Porque hoje em dia, até com a internet, com tudo, a gente se tornou... Quem já era ansioso ficou ainda mais. E quem não era se tornou ansioso, né? Hoje em dia todo mundo tem uma ansiedade aflorada. São raras as pessoas que não têm. E pelo que tá aqui, você não é uma pessoa que tem muita paciência. E tá tudo certo porque eu também não tenho. Mas a questão é que essa semana tá pedindo paciência. Agora vamos ver em que quesitos. Dois de ouros. Valete de paus. Dez de copas. Oito de paus. Oito de espadas. Seis de ouros, perdão. Seis de paus. Isso aí. Agora vamos ler aqui para vocês. Seguinte. É um momento que você está tendo que equilibrar muito a sua questão financeira com a sua vontade de fazer as coisas. Talvez é uma pessoa que não está mais muito satisfeita com o trabalho que está atualmente e que está querendo começar algo novo, que está querendo começar... tem uma ideia, teve aquela... eu tive essa inspiração, vi um filme, eu achei louco demais fazer artesanato para venda. Tipo, é uma ideia que queima, é uma coisa que é tipo muito, é isso, vou fazer isso, é uma coisa, sabe? Só que tem que cuidar, porque pelo visto, com o enforcado aqui, não é o momento ainda de tomar essa decisão se você vai sair ou não do seu trabalho para seguir com isso. Tem que cuidar para que esse fogo que vem do naipe de paus não seja um fogo de palha, que queima agora e apaga, sabe? Por que eu falo isso? Porque tem 3 cartas aqui que são do naipe de paus. A energia que mais está vibrando nessa leitura aqui é a energia dos elementos, do elemento do fogo, dos signos de fogo. E também dessa questão toda que o fogo traz, ele queima, mas se você não ficar abastecendo a lareira, exemplo assim, ele vai apagar em algum momento e não vai demorar muito. Ele queima e dissolve tudo se você não tem constância. Então, nessa questão, principalmente financeira, que eu trago aqui essa interpretação, no caso do 2 de ouros, que ouros, naipe do dinheiro, naipe do material, você está precisando entrar num equilíbrio aqui. Às vezes você já está pesando, você já começou. Às vezes você trabalha, por exemplo mesmo, você trabalha num escritório segunda a sexta e nos fins de semana você faz reiki nas pessoas, você trabalha com um reiki, você é um médium de cura, exemplo, né? Você está querendo largar seu trabalho para viver só do reiki. Você já está fazendo os dois, você já está equilibrando isso ainda. Só que você ainda não tem uma 100% de certeza de que vai dar certo. E não é porque te falta vontade. É porque te falta, às vezes, enxergar outras coisas primeiro. Que nós já vamos chegar aqui atrás. Então, é essa questão toda de
Cuidar para que esse fogo que veio dessa vontade não seja um fogo de palha. E aqui a gente tem a carta da morte, porque ela pede a finalização de um ciclo. Ela pede a finalização de algo. Ela pede a finalização de algo que não está mais funcionando. Se for essa questão financeira, ela vai trazer muito... Vai ser uma mudança de 360. Não é, por exemplo, assim, vou mudar de emprego, sou assistente administrativa num hospital ou você num consultório de dentista. Não, é uma mudança de 360, é uma mudança que ela muda o seu padrão de vida, ela muda toda a estrutura que está por volta. E com padrão de vida não quero dizer só de dinheiro, quero dizer que muda 360 mesmo, virou de cabeça para baixo. É uma mudança virada de página, chega, acabou. Acabou essa história, vamos começar uma nova. Só que ainda não é o momento para tomar essa decisão. Essa semana não é a semana ideal para você tomar uma decisão. Se você está pensando em pedir demissão, talvez não seja a hora ainda. Se você já tem uma proposta, se você já recebeu essa proposta e você está sentindo essa coisa, pense nos prós e contras de tudo. Mas a possibilidade é que você seja feliz nessa nova proposta. Não estou falando aqui para você largar seu emprego. Até porque, assim, se for uma decisão muito séria, como mudança de família, mudança de emprego, mudança de tudo, o ideal realmente é a gente abrir uma leitura específica para você. Porque essa leitura aqui é para todos que escolheram a opção número 2. Então, tem coisas que ela vai vibrar com você, tem coisas que ela não vai vibrar com você. E por isso que a gente faz leituras aqui de forma geral. Não dá pra gente aprofundar. Se for uma escolha muito séria, por favor, vamos fazer uma leitura específica sobre isso. Não tome decisões muito drásticas com uma leitura geral. Ela tá aqui para te aconselhar, sabe? Agora a questão de sentir é com você. Porque eu falo de possibilidades de entradas de novas oportunidades de trabalho. 8 de paus. Essa carta aqui, ó, para ficar claro de entender, é como se alguém tivesse jogado todas as varetas de paus e elas vão cair. Tu tem que pegar uma. É algo muito rápido, é algo muito volátil. Só que aí ela vem ainda junto acompanhada com um 10 de copas. Que a 10, o numeral 10, ele é um número da completude. É um número que traz essa realização de tudo. E como é copas, é emocional. É se sentir feliz, é se sentir bem, é às vezes encontrar o amor da vida e ver que na verdade não é o início, já está acontecendo. É se sentir tão realizado, tão realizada ali, que todo o resto se torna lindo também. Não é ilusão, é realmente viver muito feliz. E se você ver aqui, ó, tem a cor do arco-íris atrás, o arco-íris está ali. E o arco-íris aqui é a junção de todas as cores, é uma completude de tudo, é algo lindo, é algo que te aquece, é algo que te abraça, realmente, sabe? Então você tem que ter essa mudança de padrão, que você ainda não sabe. Porque vamos chegar aqui, eu estou só frisando isso porque tem aqui o fundamento. Mas a questão é, nesse momento você tem que ser a força. Você tem que ser a força. E a força, ela faz o quê? Ela acalma os seus instintos. Esse leão, ela tá conseguindo abrir a boca do leão. Sem que ele devore a mão inteira dela. Porque ela tem total controle. E olha a feição dela aqui. Ela tem total controle sobre as suas emoções e sobre tudo que aflige ela. Ela controla os seus instintos. É uma pessoa segura de si. Então tem que trazer para a vida, para o agora, essa semana, esse equilíbrio. Esse equilíbrio entre as suas emoções e sobre os seus instintos. Para aí sim você vai ver que vai ter uma mudança de 360 na sua vida, em algum quesito dela. E vai vir uma oportunidade para isso. Uma oportunidade que vai te fazer feliz. Às vezes essa oportunidade não é só um emprego, mas, por exemplo, você está procurando uma casa. Você vai ver que vai chegar uma casa que está no valor que você quer, é tudo que você buscava, é no lugar que você queria e ela vai aparecer rápido. Às vezes você está procurando um carro, é o carro perfeitinho para você, do que você queria, é algo que você sempre quis. Às vezes não sempre quis, mas algo que quando você viu, você pensou, cara, é tudo que eu preciso. Às vezes você nem sabia que existia aquele carro, mas é aquele lá sustenta tudo, entendeu? É nessa questão. E ele vai aparecer, e é uma coisa que
te traz uma realização completa na vida. Às vezes é uma mensagem de algo, às vezes é uma mensagem do seu mentor que vai te fazer ter um direcionamento melhor de como lidar com tudo, sabe? Por que eu tô falando o tempo inteiro que não é agora? Porque veio a carta do enforcado. E eu vou pegar o meu outro deck de bichinhos, que eu acho a coisa mais fofa, essa carta do enforcado, porque ela exemplifica de uma forma diferente. Então, só um minuto, galera. Vamos ver. Eu já devia ter separado os arcanos maiores dos menores. Esse daqui já peço desculpa. Vamos lá. Achei. Foi bem rapidinho esse aqui. Porque na primeira leitura, não sei se você veio já da primeira leitura, mas eu tive que procurar uma carta em específico e eu demorei um pouco. Mas então tá. O enforcado. Olha que coisa mais fofa. É um ratinho. Ele tá numa tempestade, ele tá morrendo de medo, ele tá preso numa folhinha, e essa folhinha tá fazendo isso aqui, ó, com o vento. E ele tá se segurando. Não é algo bom, não é algo confortável, é algo desconfortável. Só que não é a hora dele sair dali. Porque se ele sair dessa folhinha, ele vai talvez ser levado pela chuva, porque ele é muito pequeno. E é essa energia que traz o enforcado. Acho muito fofo essa cara. Mas enfim, é essa energia que traz o enforcado. Não é a hora de você tomar uma decisão, porque talvez você seja levado com a chuva. Talvez você seja levado realmente com a tempestade. Porque não é a hora. Ou às vezes você nem tem como descer daquela folhinha para seguir. É uma carta que ela fala sobre estagnação. Então essa semana não é uma semana legal para você tomar uma decisão. Até porque talvez você nem consiga, tá? Porque a carta do enforcado, ela traz essa coisa de que não é a hora. E por que não é a hora? 8 de espadas. Tem véus que você colocou na sua cabeça, que você vendou os seus olhos, que você tem que tirar primeiro para poder sair. Se você vê essa mocinha, ela tá presa com várias espadas, ela nem tá tão presa assim, a corda tá até frouxa, a venda já tá até saindo do rosto dela, mas ela tá ali como se ela estivesse presa. E ela não tá presa. Ela escolheu estar aqui. E ela escolheu estar aqui por causa do emocional, ela pisa na água. Às vezes ela não quer ver algo que está bem nítido na cara dela. E é nessa questão aqui. Talvez você, se for um homem nessa questão, você precisa conversar com essa pessoa que você tem todo esse afeto, essa pessoa que para você é guardiã, é uma pessoa que te traz firmeza na vida, e abrir com ela essa questão toda. Porque agora é uma hora de você tirar as vendas, não é de tomar decisão, é tirar as vendas para enxergar tudo com claridade. E quando você fizer isso, você vai receber os louros. Vai receber os louros das suas conquistas. Porque aqui a gente tem é 6, só deixa eu confirmar? Sim, um 6 de paus. Que é uma carta de realização. É um guerreiro chegando da guerra e todo mundo celebrando pela vitória. É isso, é uma carta de vitória. É uma leitura muito boa. Pena que, infelizmente, não é a semana ainda para você tomar uma decisão na sua vida. Vamos pegar mais um fenomenal de cada. 6 de ouros. 3 de paus. 5 de espadas. Seguinte, nessa questão aqui que veio 6 de ouros, que está falando sobre esse equilíbrio entre algo que você almeja muito e algo que você já tem, esse equilíbrio, tem que cuidar porque às vezes você está se doando demais também para os outros, tá? Às vezes você está se doando muito. Porque o 6 de ouros, ele fala sobre isso. É a gente procurar o equilíbrio. Às vezes a gente ajuda demais os outros e às vezes a gente se deixa de lado. Ou às vezes a gente foca só no nosso umbigo e não olha no do outro. É um equilíbrio entre essas duas ações, entre esses dois sentimentos, digamos assim. Como ela veio aqui, talvez essa sua escolha que você tem que decidir, você está pensando muito nos outros, não pensando em você. Ou você está pensando muito em você e não pensando nos outros. Eu diria que você está pensando muito nos outros. Porque aqui, já nessa carta da morte que fala da virada de página, que fala da oportunidade que vai vir, da alegria toda do 10 de copas, veio 3 de paus, perdão.
Se você vê um homenzinho olhando para o mar, porque ele sabe que ele tem todo esse caminho pela frente, é o início de uma jornada, ele está indo para essa jornada. É como se ele olhasse agora e falasse, legal, agora que eu já sei para onde eu vou fazer acontecer e eu vou para lá. É essa sensação. E para isso acontecer, de você tomar essa decisão, seja ela qual for, dessa questão financeira, ou que seja dessa questão emocional, o que estiver te afligindo, ou talvez que o seu guia está te falando, você tem que primeiro tirar as vendas dos seus olhos. Porque talvez tenha um pouco de vingança aqui ainda. Que você quer fazer isso para se vingar de alguém que duvidou do seu potencial. O 5 de espadas, ele fala sobre isso. Brigas que a gente toma, atitudes que a gente toma. E no fim das contas todo mundo sai machucado. Você pode até ganhar, mas você perdeu seus amigos. Você pode perder e se machucar e seus amigos nunca mais olharem para você. É uma questão muito de vingança. Você quer se vingar e a vingança é um prato que se come frio, porque no fim das contas depois nem o prato talvez tu não tenha. É nessa situação. Então talvez tirar as vendas de coisas que você está querendo se vingar para você viver por você. Às vezes é isso que o seu guia está querendo te dizer. Às vezes é isso que ele está te falando, do tipo, primeiro você tem que perdoar. Se você não viu a opção de número 1, assista a opção de número 1. Porque muitas cartas que vieram aqui, muitas não, 2 cartas vieram aqui, vieram em outra leitura, mas principalmente essa energia aqui que eu tô falando agora, já foi falado na primeira. Às vezes você vai encontrar um conselho a mais ali, que seria legal você dar uma olhada, sabe? Mas essa questão aqui é cuidar com inveja que você tem às vezes dos outros, que você quer algo que você nem precisa, mas você decidiu que você quer. Então, é encontrar um equilíbrio. É encontrar um equilíbrio aqui, para poder seguir e receber os louros que você quer. Agora, tarô, um último arcano só para conselho. O louco. O louco. Que ele vem para te aconselhar junto com essa carta aqui que fala sobre uma energia feminina. Às vezes é seu mentor, tá? Às vezes é seu mentor falando que você tem que ser mais louco na vida. Você tem que ver as coisas com mais leveza. Às vezes você fica preso nessa energia de inveja, de raiva, que tá presa aqui e você esquece de viver. Sabe? É o equilíbrio. Ou talvez, ligando com a carta da força, você tá sendo muito ingênuo. Tá sendo muito ingênuo. Se doando demais para todo mundo e não doando para você. Tá perdendo seu tempo doando para todo mundo e não tá seguindo seu caminho. E o legal da carta do louco é que é uma carta que ela é o princípio e o fim. Ela é a carta de número 0. Pelo menos nesse deck que eu tenho, é a carta de número 0. E era uma das coisas que eu procurei quando eu busquei um deck de tarot. Porque ela é um princípio, ela não tem fim. Ela é uma carta que ela está no início da sua jornada, como algo que você se joga, mas ela está no final para você continuar se jogando, sendo livre, leve. É uma carta de leveza. E às vezes é o seu guia, a sua guia mentora, que está vindo te trazer isso. Você precisa ser mais leve na vida. Tem que perdoar o que tem para perdoar. E aproveitar as oportunidades da vida para ser feliz. Vamos finalizar com o oráculo. Oráculo, uma carta. Para quem escolheu a opção número 2? Quase virou. Virou. Escapista. Volte para você mesma. Ai. Nem li o significado ainda. E eu já acho que tá a cara dessa leitura, né? Mas vamos lá. 32. Escapista. Volte para você mesma. Todo mundo quer escapar da própria vida de vez em quando. Alguns gostam de maratonar séries, outros de ouvir música, alguns gostam de ler e outros de deixar tudo para trás e sair de férias. Tudo isso é completamente saudável. Nossas vidas podem ser muito estressantes. No entanto, muito escapismo pode significar que você não está confrontando um problema maior. E isso não é nada saudável.
Encare de cabeça erguida e deixe que aconteça o que tiver que acontecer. Vocês falam alguma coisa? Eu acho que não, né? Se você ficar com alguma dúvida, você deixa nos comentários, porque pra mim eu realmente já nem sei mais o que falar, porque tá muito nítido aqui. Então é isso. Se você não vai ficar para a próxima opção, um grande beijo. A gente se vê na próxima semana. E para você que vai continuar, daqui a pouco a gente já volta para cá. E vamos agora para a opção de número 3. Quartzo transparente. Deixa eu ver aqui. Ele aparece. E vamos começar com o tarô de Maria Navarro. Minha senhora. Virou mais ou menos, então não virou. Por favor, minha senhora, qual leitura, qual carta vai vibrar na energia de hoje? Justiça ou equilíbrio emocional? Justiça ou equilíbrio emocional? Vamos ver o que tem para dizer. Tarô. 4 arcanos maiores para vibrar na energia dessa carta. 3 arcanos maiores para vibrar na energia dessa carta. A sacerdotisa, a imperatriz, mais uma para o sol. Ai, gente, já me dá até um alívio, porque tava tão... As últimas leituras foram tão desafiadoras que só de ver essas cartas aqui eu já fico aliviada. Espero que seja mais um lado luz. Por que eu fico aliviada? Gente, porque são cartas muito boas. Já dá pra ver de cara aqui que é uma questão mais de equilíbrio emocional. Se você está procurando, você está esperando que se resolva uma questão de justiça, é bem possível que você tenha conclusão e tenha uma conclusão satisfatória para você. Pelo menos é o que eu já estou vendo aqui nessas 3. Depois a gente vai abrir e vai ficar mais nítido. Mas, ou é essa questão de equilíbrio emocional. Por que eu falo disso? Porque a gente tem 2 cartas aqui que falam muito sobre olhar para si. Muito sobre olhar para si. Na verdade, as 3. Até o sol, ele tem uma ligação com isso, do seu próprio brilho. É uma questão, olha, bem provável que seja para a maioria das pessoas aqui, uma questão de voltar para o equilíbrio emocional. Porque a sacerdotisa, ela é uma carta que olha para dentro. Ela é ligada com a espiritualidade, é uma carta que você encontra as coisas que fazem sentido para você. A imperatriz é uma carta que precisa, que se doa tanto para os outros que esquece de olhar para ela. Ela é a mãezona do tarô. Ela se doa para todo mundo, mas ela não esquece de olhar para ela. Então é, de novo, um olhar para si. E o sol é uma carta, alegria, tá? Alegria de ter essa carta aqui. Mas é uma questão que... Perdão. É uma questão que traz esse calor, esse fogo, essa chama interna que a gente tem. É algo que faz isso transbordar na gente, né? Vamos lá, tarô. Agora vamos entender o que é essa carta da sacerdotisa. Veio o 6 de paus, que é uma carta bem boa, tá? Depois eu vou explicar melhor, mas é uma carta bem boa, por isso que eu já tô feliz. Ai, um alívio assim aqui no meio. Só mais uma. Só mais uma. Pra imperatriz. Tá. 8 de copas. Dois de copas. As de copas. E agora para o sol. Rainha de copas. Cavaleiro de paus. Tá, vamos lá. De cara, o que a gente já entende aqui? Pela essa questão de sacerdotisa. Falta esse olhar
do espiritual, falta esse olhar que te aquece, falta olhar para dentro. Falta olhar para dentro para você se reconhecer como merecedor ou merecedora daquilo que você precisa receber na sua vida, porque você é. Só que para isso, você tem que deixar para trás esses sentimentos de escassez que você tinha. Esses sentimentos que às vezes são, todo mundo fala isso de mim, então eu sou isso. Ou, ninguém percebe que eu estou num lugar, então é porque eu não sou merecedora de estar ali. Ou, no meu trabalho eu me dou tanto e nunca recebo nenhum mérito. É sair disso, sair dessas sensações ruins, tudo que te faz ter essa sensação ruim. Não estou falando aqui que seja uma questão de sair de um emprego, sair de uma relação. Não. Se vibrar para você dessa forma, aí é outra questão. Mas daí para isso eu acho que seria melhor a gente fazer uma leitura personalizada para tomar uma decisão tão séria. Beleza? Mas aqui eu acho que é mais uma energia de virando as costas para esse sentimento. Virando as costas para esse sentimento que te prende na escassez. Porque você é merecedor dos louros, é merecedor da vitória, é merecedor de ser reconhecido como tal. É merecedor. Só que isso aqui ainda está te pesando. Essa questão, esses pensamentos que você tem, às vezes, que mexe com o teu emocional, que são, as pessoas às vezes são muito duras comigo. E não estou falando de mimimi isento, não é de mimimi não, é porque aqui realmente é uma questão emocional que tá afetada. É essa questão no fim do dia que pode estar tudo certo, teu trabalho está certo, tua casa está certa, a família está certa, mas no fim do dia tu chora porque tu não sabe o que fazer, porque você se sente vazio. É se sentir vazio, é se sentir vazio emocionalmente, porque falta esse equilíbrio emocional. E que engraçado, né? Essa carta aqui, ela já falou no início sobre equilíbrio emocional, e nós temos uma leitura que é praticamente toda de copas. É praticamente toda de copas, e ainda tem uma imperatriz aqui no meio. E ainda tem também uma sacerdotisa aqui, que é uma carta que olha para dentro, que olha sim para suas sombras e para sua luz. Talvez esteja falando aqui com pessoas que fizeram coisas ruins na vida, no passado, e que ainda estão presas nessa sensação. Às vezes você tomou uma atitude que você se arrepende e você está deixando esse arrependimento moldar a sua vida agora. Chega. Chega. Passado é passado, a gente está no presente para viver o futuro. Chega. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque é a hora de você virar as costas para esse sentimento denso. É a hora de você viver com luz. Tá, vamos seguir aqui a ordem. E aqui na parte da Imperatriz, é uma carta que fala sobre relacionamentos, tá? Se você já está num relacionamento, é uma carta que fala às vezes de comunhão com essa pessoa. O quanto vocês estão caindo na rotina hoje em dia? Vocês saem juntos? Vocês têm um momento de casal? Você tem um momento de se sentir acolhido por essa pessoa e ela se sentir da mesma forma com você? Existe esse ancoramento? Existe esse abraço? Existe esse afeto? Como é que tá isso? Porque o 2 de copas aqui, ele fala sobre a gente viver em comunhão com os nossos parceiros, que podem ser profissionais, podem ser parceiros de todas as formas, mas aqui, como estamos falando de questão emocional, eu acredito que seja mais de relacionamento afetivo, até porque essa carta aqui, ela é muito amor. Muito amor. Sabe? Se você for estar ligando essa leitura mais com uma questão de financeiro, é muito bom também. Você tem que confiar mais nas parcerias que você tem. Se você não tem parcerias, às vezes te falta isso. Às vezes te falta uma parceria para você decolar com o seu negócio. Porque essa carta aqui, a Imperatriz, além de ela ser uma carta muito de amor, muito de doação, de você precisar olhar mais para você mesmo, cuidar de si mesmo, cuidar da Imperatriz que você é, ela é uma carta que fala sobre florir. Ela está num campo muito fértil. Perdão. Ela está num campo muito fértil, ela está num local onde ela está num trono confortável. Tudo para ela é prosperidade, ela é prosperidade pura. Então, se for uma questão financeira, te falta às vezes parcerias para você decolar mais. E se for uma questão de um romance, ou você já está num relacionamento, talvez seja essa questão de que falta trazer esse aconchego na relação. Às vezes a relação está muito só carnal, ou às vezes está muito racional demais. Sabe? Traz esse sentimento para cá.
Tem que equilibrar o emocional para que as coisas fluam. E se você está procurando o amor, é um momento muito bom de você se abrir para isso. Eu com se abrir para isso que eu estou falando, não é procurar em qualquer lugar ou procurar qualquer um tá bom lá, porque eu vou falando no tarô que eu vou encontrar amor, então a primeira pessoa que eu ver essa semana é o amor da minha vida. Não. É você se permitir amar. O As de Copas, ele fala sobre novos romances, sobre novos que tragam sentimentos bons, mas é também aquilo de você se permitir, porque se não adianta, pode vir o rei de tudo, entendeu? E ele te oferecer, porque ele quer se casar com você. Se você não tiver aberto para isso não vai acontecer. Te falta abertura. E te falta abertura porque você não se sente merecedora. Não se sente merecedora ainda. O que não é nem um pouco legal. Porque você é merecedor. Todos somos, mas aqui diz que você se doa demais. Então você é uma pessoa de uma índole muito boa. Entendeu? E para isso te falta se doar para si. Amar a si primeiro. Entendeu? Se você está querendo um filho, aqui também vem uma questão, tá? Que me veio aqui agora. Primeiro você tem que se sentir merecedora de ter um filho. Às vezes você já está tentando há tanto tempo que você não vê mais que vai dar certo. Não é que não vai dar certo. A Imperatriz é uma carta de fertilidade, cara. É uma carta... Em muitos decks ela é representada como uma mulher grávida. Então é um apelo também, se você procura ter um filho. E até com o As de Copas, algo que vem. Só que é aquilo. Para isso acontecer, você tem que primeiro... Literalmente você tem que trabalhar seu emocional. Para equilibrar teus hormônios para dar certo. Tá faltando olhar para si. Tá faltando se amar. E aí a gente vem para a carta do Sol, que é aquele calor, é aquele afeto, aquela alegria. Só que aqui também dá para ver, porque veio duas cartas da corte aqui. Veio a Rainha de Copas e veio o Cavaleiro de Paus. Né? A Rainha de Copas, ela é quase a Imperatriz aqui. É a mesma energia. Só que ela é muito mais emocional ainda. E aqui já é uma carta emocional. Então é como se ela fosse tipo... Ela ama tanto que ela se doa, que ela é capaz de cair aqui no mar e morrer afogada. É triste, mas é isso. É uma carta que ela é tão... O emocional dela é tão aflorado que ela não tem nada de racional. Se cair, ela tá segurando uma flor que ela ama, se a flor cair na água, ela vai cair na água atrás, porque ela tem que salvar aquela flor e talvez ela morra afogada. Não é burrice. Não é burrice. Mas é uma questão de que o emocional ele tá tão pendendo tanto para o emocional que é quase como se o racional não existisse. Nessa leitura aqui, que está falando de equilíbrio emocional, às vezes te falta isso. Às vezes te falta trazer um pouco de racionalidade para isso. Se você está buscando uma relação, essa relação que você está buscando, você está se relacionando com pessoas que são o que você busca nessa relação? Tipo, você busca companheirismo, então elas são pessoas companheiras? Ou você está procurando estabilidade? É uma pessoa que mostra que quer estar no relacionamento, ou é uma pessoa que só está querendo ficar com alguém? Tem isso também. É trazer um pouco do racional para tomar decisões aqui. E nessa questão espiritual, é como se ela fosse... Você precisa primeiro se perdoar para se permitir amar a si mesmo. Para se permitir olhar para o seu emocional. Porque parece que você, com esse Cavaleiro de Paus aqui, você está tentando acelerar o processo. Você está tentando acelerar o processo. O Cavaleiro de Paus, ele passa por cima do que tiver que passar. Se for para conquistar o objetivo dele. Se é uma questão assim de você se sentir, por exemplo, se você está procurando uma relação, né? Se você está procurando um relacionamento. É como se caiu na rede é peixe. Falei errado o termo, mas é isso, é como se fosse caiu na rede é peixe. Só um pouquinho para tomar um gole aqui e a garganta já está indo. Um Deus. Então, assim, é saber equilibrar. Primeiro você tem que perdoar, virar as costas para essa sensação ruim que você está carregando contigo, que não é seu, não te pertence. Talvez te pertenceu no passado, mas a partir desse presente para frente não te pertence mais. Chega, vamos buscar os louros da nossa vida. Vamos ser felizes, cara. Vamos ser felizes, entendeu?
A gente tá aqui pra ser feliz, realmente. Mais uma carta pra cá, por favor. Essa. Tá bom. 3 de copas. Cavaleiro de ouros. Caiu tudo aqui. 8 de espadas. Tá. Aqui nessa questão da sacerdotisa, talvez te falta trazer leveza pra vida. Talvez não, te falta trazer leveza pra vida. Sabe, aproveitar com seus amigos. Realmente a energia aqui, que vibra mais pra mim aqui, é celebrar mais com quem é próximo de verdade, com quem te esquenta, sabe? Quem te traz amor pra vida. Aqueles amigos que realmente são amigos mesmo. Passar mais tempo com eles. Usar essa amizade para que ascensione, para que alavanque essa sensação toda que você tem de que você não é merecedora, você é. Senão você não vibraria com pessoas, não teria essa vibração e essa proximidade com pessoas tão boas. Entendeu? É nessa energia. E talvez aqui, se não for assim, mas que provavelmente é, eu acho que é mais essa energia que eu acabei de falar agora. Mas também tem essa interpretação aqui. Talvez você sofreu uma traição em âmbito amoroso. E aí agora você está tentando se reconquistar de novo, porque você acha que você não é merecedora de afeto, porque você foi traída. Não é isso. Não é isso. Você é merecedora sim. Ou merecedor. Vocês são merecedores. Sim. Sim. É uma pessoa merecedora. Não é porque te fizeram algo que agora você não merece mais isso. Vira as costas para isso. Passou. Acabou. Fui traída? Fui. Infelizmente fui. Mas isso não diz que eu sou melhor ou pior que alguém. Isso mostra, na verdade, que eu sou uma pessoa que se manteve fiel numa relação. E por isso eu mereço sim ter uma relação que tenha amor de verdade. E que não traga essa traição. Porque isso não vai acontecer de novo, entende? Talvez aconteça, a gente não sabe o futuro. Mas isso nunca, nunca na vida vai poder afetar a forma que você vê você mesmo. Se for nessa questão aqui, que eu senti de falar, então já estou pontuando, você é merecedora sim. Não é porque fizeram algo com você que você não seja. E aqui nessa questão da Imperatriz, veio o Cavaleiro de Ouros. Então, o Cavaleiro de Ouros, de todos os cavaleiros, ele é o que está parado. O cavalo dele não anda. O cavalo dele, se vocês verem, ele nem tem a perninha para cima, porque ele está parado, ele está estagnado. O que isso significa? É um cavaleiro que ele só vai tomar uma atitude, ele só vai gastar a energia dele se for algo certeiro para o que ele quer. Então, é uma carta também que fala sobre tempo. É algo que não é rápido, não é veloz que nem o Cavaleiro de Paus. Precisa de tempo. Então, nessa questão amorosa, se você já tem uma relação, se você já está numa relação, você já tem alguém, um afeto com alguém, cultive esse afeto. Cultive esse afeto e não tenta acelerar o processo. Às vezes a gente quer tanto alguém, por exemplo, estou namorando, mas eu quero tanto casar, que a gente tenta acelerar ao máximo, porque eu quero, então o outro tem que querer. Vive o momento. Vive o momento com sabedoria. E com sabedoria não quer dizer que tem que tudo, tem que refletir. Não, é uma questão de saber para onde você vai, ter consciência nessa relação, entendeu? E se você está procurando alguém, calma, que vai aparecer alguém bom para você. Só que você tem que ter consciência de o que você quer para uma relação, o que você quer que seja. Tem que ter isso em mente, não é aceitar qualquer coisa, é ter isso em mente. E calma que vai surgir, só que é uma coisa que é mais devagar, porque tudo que é bom não é feito com pressa. Entendeu? É isso aí. E aqui na questão do Sol, que falou sobre essa questão emocional, que talvez está se afogando e tentando acelerar o processo, você sabe disso. Você já sabe que você está acelerando o processo, só que você está se fazendo de doido ou doida. Tira as vendas do 8 de espadas. Tira as vendas e sai disso. Porque é uma leitura toda muito positiva para ter um 8 de espadas aqui, né? Não gostei desse 8 de espadas. Mas até que faz sentido, por causa desse 8 de copas. Você ainda não se sente merecedor e daí você está botando a venda de que você não é. Eu não sou, não mereço isso, então ninguém está me vendo, não mereço. Não.
Tira as vendas e sai disso. Até para vibrar nessa energia do sol, cara. Meu, energia do sol. A sacerdotisa, a imperatriz e o sol. É muito positivo isso aqui, galera. Vocês são merecedores, sim. Agora vamos finalizar com um arcano maior para responder essa questão aí. A força. A força. Olha, todas as leituras nós tiveram cartas que mesclaram aqui. Na última veio o 8 de espadas, se eu não estou enganada, foi na última. A força também veio na última leitura. Então, assim, se você sentir de assistir mais alguma leitura, voltar ao vídeo e assistir, faça isso que você vai acessar informações complementares. Nesse quesito aqui, a força, ela fala sempre sobre controlar nossos instintos mais primitivos, né? E nessa situação aqui, eu diria que ela é como se fosse Você se moldou tanto para achar que você não merece nada na vida, que agora você tem que se moldar para saber que você merece. Me veio essa frase aqui, por isso estou falando. Essa força aqui, ó, é de tu trazer a tua força. A maioria das leituras, ela traz uma energia de ter que controlar. E aqui é como se fosse você tivesse que controlar essa parte ruim para deixar que a sua essência viesse. A sua essência tem que vir aqui. Tem que vibrar aqui. Entendeu? Traz pra ti. Sabe? Traz pra ti. E pra finalizar, um conselho do oráculo. Banquete. Diminua o ritmo e celebre a si mesma. Número 29. Banquete. Diminua o ritmo e celebre a si mesma. Às vezes, a vida fica muito agitada e o inevitável acontece. E esquecemos de dar um tempo e celebrar o que merece ser celebrado. Certifique-se de que você faça isso a partir de agora. Se nunca pararmos para reconhecer plenamente tudo de bom que temos, então as coisas ruins podem nos derrubar de uma forma mais dura do que aconteceria se tivéssemos celebrado. É aquilo, né? É mais uma carta que vem trazer essa questão do se permitir viver feliz. Tendo um sol, uma imperatriz, uma sacerdotisa, não sei como, não está vivendo feliz. Chega dessas amarras. Solta essas amarras aí. Que essas amarras não fazem sentido pra você. Beleza? Nessa semana, essa aqui é a leitura que você precisa ouvir. Então é isso. Se você gostou, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo, para o YouTube entenda que vale a pena. Até porque esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Vai começar a ter todas as semanas leitura de opção. Quem sabe mais pra frente ter de signos, que já é algo que eu tô sentindo, mas eu tô segurando um pouco pra ver se vale a pena fazer isso. Por favor, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai precisar ouvir alguma dessas mensagens. E eu agradeço muito por ter ficado até aqui. Um grande beijo. Nos vemos na próxima semana. Tchauzinho, até lá.